paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Sejam muito bem-vindos. Você está com Deise, pregadora da palavra. E eu gostaria de dizer que eu sou muito feliz. Fiquei alguns dias enferma, mas o Senhor tem restaurado a minha saúde pela misericórdia do Senhor. E hoje, pela misericórdia, acordei já numa grande expectativa de poder gravar um vídeo para os irmãos de algo que eu tive a oportunidade de aprender por esses tempos atrás e que desde aquele dia eu estou com o coração ardendo para poder trazer algo para os irmãos. Há uma grande expectativa dentro do coração de cada ser humano. Todo ser humano espera por algo. Se eles não tiverem uma esperança dentro deles, viva, sobre algum acontecimento, sobre algo que eles almejam, eu tenho algo para te dizer. Essa pessoa, ela automaticamente vive sem nenhum propósito. Por isso que todo ser humano, e eu estou falando agora dentro de qualquer âmbito da vida, tá? Não precisa ser necessariamente no âmbito espiritual, mas todo ser humano, ele tem e ele guarda e ele almeja algo dentro de si. Ele tem uma grande esperança. Ele tem algo que ele espera ansiosamente e que até motiva ele a prosseguir com algumas coisas para que, enfim, ele possa chegar nesse ponto que ele tanto deseja. Expectativa, esperança. O que é que move o seu coração para você continuar crendo, você continuar no mesmo lugar, até que essa expectativa se realize sobre a sua vida? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que está no livro de Lucas, no capítulo 2, o versículo de número 26, que vai dizer assim, irmãos, olha: E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, e essa já era avançada em idade, tinha vivido com seu marido 7 anos desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de dia e de noite. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Irmãos, o povo de Israel, desde o Antigo Testamento até o Novo, eles sempre ouviram profecias, palavras, anúncios, prenúncios de que um dia o Messias iria chegar. Afinal, esse povo viveu cativo por mão de muitas pessoas, foi cativo no Egito, cativo pela Babilônia, e agora eles estão sob o domínio do Império Romano, e o desejo do seu coração, a esperança que eles tinham, era baseada numa promessa que eles ouviram lá atrás, acerca da esperança de que o Messias um dia ia chegar, e toda a dor, toda a angústia, todo o sofrimento e tudo aquilo que eles haviam passado, afinal, iria se encerrar. Quando? Quando o Messias chegasse. E nós sabemos que desde quando foi feita a promessa, até o dia que se cumpriu essa promessa, o povo de Israel tinha algo que os motivava a prosseguir lutando e sendo perseverantes, que era essa esperança de algo que eles ouviram lá atrás. Os seus corações tinham expectativas vivas de que, não, quem falou foi Deus, e eu tenho certeza que vai se cumprir. Nós estamos diante de um texto em que nós encontramos aqui agora Maria mais José, passados 40 dias ali, de acordo com Levítico 12, que ela ficou ali naquele período afastada, após ali o nascimento do filho, passou-se 40 dias e agora ela vai até o templo apresentar o menino. E quando ela chega no templo, há um homem por nome de Simeão, e a história dele nós ficamos para um outro dia, mas também há uma mulher por nome de Ana, que não é tão conhecida como Ana, que é a mãe de Samuel. Pouco falada, pouco anunciada, mas com grandes lições para os nossos dias de hoje. Essa mulher, ela é filha da tribo de Aser. Ela era uma profetisa que estava ali na casa do Senhor. E como diz o texto, ela era uma viúva de quase 84 anos. Talvez não tinha filhos, enfim, talvez não tinha ninguém para cuidar dela. Mas ela não se deparou com a sua situação atual. E mesmo assim, irmãos, sem desculpa nenhuma, ela não se afastava do templo. Imagina se ela pegasse a sua situação diária, ou seus problemas, as suas circunstâncias, as suas, coisas, enfim, difíceis que aconteceu na sua vida, e se ela usasse disso como desculpa para não estar na casa do Senhor. Essa mulher, embora tudo isso que aconteceu com ela,
ela continuava no templo, servindo a Deus, tanto com jejuns e com orações, e isso de noite e de dia. Uma mulher que talvez não tinha cargo, uma mulher que talvez não era conhecida como de muitos, talvez não havia oportunidades para ela, mas ela estava no templo, porque ela entendeu que havia uma grande expectativa, havia uma esperança, e essa esperança ela não morria dentro do coração dela. Quantas são as pessoas que elas são fiéis a Deus, e elas querem ser até fiéis a Deus, mas elas são fiéis, mas são frias. Elas até ouviram falar que Jesus vai voltar, mas não tem mais isso como uma grande expectativa, e automaticamente os seus cultos não são mais os mesmos. Nós estamos falando de uma mulher, irmãos, que além de ser fiel, ela era fervorosa. Ela estava buscando ao Senhor. Ela não se afastava do templo. Talvez ela pensava ainda, ela foi para o culto, talvez numa segunda-feira, chegou lá, talvez é hoje. Mas se passasse o horário do culto na segunda e a promessa não se houvesse cumprido naquele dia, ela não desanimava. Ela ia para o culto no outro dia e falava, talvez é hoje. Se não acontecesse, a expectativa era viva no seu coração, a esperança ainda estava clara e objetiva no seu coração. Ela confiava naquele que fez a promessa e ela falou, talvez ainda é hoje. E ainda que não fosse naquele dia, eu te garanto, o que motivava a fé daquela mulher, o que fazia ela ser fervorosa todos os dias, era a grande expectativa e esperança que ela havia no seu coração, porque afinal, Deus havia dito por meio dos seus profetas, o Messias vai chegar, e ela aguardava ansiosamente pela vinda. A minha pergunta para você nessa manhã é, nós o aguardamos ansiosamente pela sua volta? Pelo seu retorno? Irmã, eu sou fiel, eu tô no culto todos os dias, mas tem dias, irmã, que não é fácil, e eu concordo com você. Estou aqui para te dizer que eu tenho 23 ou 26 anos de evangelho, e eu te garanto, nenhum dia foi igual ao outro. Nenhum dia é e será igual ao outro. Irmã, quando você fala de fervorosa, você está falando que todos os dias precisam ser iguais? Não, mas todos os dias você precisa ser fiel e fervoroso com uma expectativa viva no seu coração. E se aquela mulher não olhou para a circunstância, não olhou para a situação, e ela estava dentro do templo todos os dias com fidelidade e fervor, é assim que nós devemos nos portar. Tem um hino da harpa que vai dizer, nossa esperança, número 300, é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, oh glória, até a luz da manhã raiar. Então, até que o dia chegue, você precisa aguardar fervorosamente. Essa expectativa precisa mover seu coração. Essa esperança precisa estar viva e clara no seu coração todos os cultos que você participar. Porque o Deus que fez a promessa, ele não é falho. O Deus que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Aqui não foi profetada humana. Aqui foi Deus que revelou pelo teu Espírito. Inclusive para Simeão, que fica para um outro dia. Mas foi ele que guiou Simeão para o culto. Imagina se ele olhasse para a situação e falar, hoje eu não vou para o culto porque está chovendo. Hoje eu não vou para o culto porque está sol demais. Hoje eu não vou para o culto porque está calor demais. Não, hoje eu não vou para o culto porque eu não estou bem. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Ser crente não é para amadores. Não é para qualquer pessoa. Eu não posso olhar para minha situação e falar, hoje eu não tô bem, eu não vou pro culto. Irmãos, todos os dias você vai acordar de uma forma diferente. E eu te garanto, Deus não tem culpa de nenhum dos nossos problemas. Inclusive, Ele é o grande solucionador das nossas causas. Então, que jamais... Eu não estou falando sobre situações, sobre exceções. Eu estou falando sobre você não perder o fervor e a esperança e a grande expectativa no seu coração de ir para o culto na esperança que aquela mulher teve. Não era conhecida, não olhou para a sua situação atual, não olhou para os seus problemas, mas estava com fidelidade e com fervor. Tem que se apresentar como um sacrifício vivo. E Deus tem falado muito isso comigo. Sacrifício vivo. Romanos 12, verso 2. Apresentai-vos como sacrifício vivo. Os sacrifícios antigamente eram postos diante do altar mortos. E agora ele está falando sobre um sacrifício vivo. Como é que é sacrifício que deveria ser morto e tem que estar vivo? Porque tem que apresentar algo. Não dá para ser de qualquer maneira. O teu culto não pode ser de qualquer maneira. Afinal, naquele dia, quando ela ouviu a mensagem, sabe o que ela fez? Ela viu a esperança viva, a promessa se cumpriu. Ela foi e anunciou para todo mundo as boas novas. E esse é o nosso papel. Permaneça fiel, mas com fervor diante da presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Deus os